Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a preparação para Botafogo da Paraíba e Flamengo. Jogo nesta quinta-feira, 8 horas da noite. Primeiro jogo de ida, né? Depois o jogo da volta no Maracanã. E também vamos analisar ainda a repercussão da vitória do Flamengo diante do Corinthians, essa goleada por 4-0. Galvão, amigos, avaliando essa vitória do Flamengo. E também o programa da ESPN, né? O Pascoalzinho também falando os pontos positivos e negativos desse jogo. E a projeção para o Flamengo, tanto agora, né, no Brasileirão, como também na Libertadores, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda pra caramba o meu trabalho. Créditos e direitos autorais, TV Bandeirantes e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos pro vídeo. E quando surgiu a oportunidade, eu pensei, ou eu volto agora para realizar esse sonho do Danilo menino, né, e da minha família, ou isso não vai mais acontecer, porque eu não queria voltar num momento onde eu ainda não tivesse com uma performance importante, né? Então, cara, jogar no Flamengo tem sido a realização de um sonho diário. Claro que com muita responsabilidade, com muita pressão, é muito legal sentir essa pressão, sentir esse calor do torcedor, mas jogar no Flamengo realmente é uma sensação inexplicável. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar os gols do Flamengo, nesse jogo de ontem contra o Corinthians, até para que você estava ali vendo, não chegou a entrar no jogo de ontem, mas estava ali sentindo o clima do jogo. Então, o primeiro gol do Cebolinha, gol cara de Cebolinha, né? Depois o Pedro, esse retorno do Pedro, queria que você falasse disso também, depois de mais de 7 meses parado, o cara já é o segundo artilheiro. O artilheiro é o Arrascaeta e ele é o segundo. Somando os gols do Arrascaeta com o Pedro, só o Mirassol tem mais gol. Os dois juntos têm 9. Você sabe que ele só jogou 164 minutos. Ele não tem 2 partidas inteiras. E já fez 4 gols. Exatamente. E aí a presença dele, esse lance do gol, infelizmente, grande goleiro do Corinthians saiu errado, o Hugo, mas a facilidade que ele faz. Essa jogada seria um gol de prata. Essa é espetacular. Isso aí. Olha, é um jogador que fez muita falta para a seleção brasileira esse período em que ficou machucado. Aí o pênalti em cima do Arrascaeta, foram ao VAR, viu que realmente houve o toque, e ele não quis nem saber, cara, de tocar o goleiraço do outro lado. Defendeu o título, garantiu o título do Corinthians contra o Palmeiras. E aí ele deu essa pancada. Mas vou fechar os lances para você falar desse jogo, do Flamengo no campeonato, com um cara que é, para mim, já há algum tempo, o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro, do Arrascaeta, que foi o lance em que ele viu o adiantado. Cadê? Coloca aí para nós, gente. Aí, ó. Aí esse lance aí. Quase passou. Ele se desequilibrou na hora de bater, cara. Porque não ia dar chance pro goleiro e ele foi no momento certo, no toque da bola. Esse Flamengo de ontem, o Corinthians é gigantesco. Esse 4-0 é um resultado anormal. Num clássico dessa grandeza, com o Maracanã lotado. Mas poderia até ter feito mais gols. Foi a melhor exibição do Flamengo desde que você chegou? Galvão, eu acredito que foi uma das. Eu acho que eu analiso futebol de forma muito tática, de forma muito posicional e minuciosa, e acredito que o Felipe Luiz também. Foi uma exibição incrível, foi uma festa maravilhosa, mas acredito que em outras partidas a gente até teve um padrão melhor do que a gente teve ontem, em alguns momentos. Só que ontem a gente fez os gols, e é disso que o futebol se trata, né? O que acontece nas duas áreas. Então, ontem eu creio que foi um recado importante por parte nossa, né? Por parte do Flamengo, um recado importante para demonstrar o que a gente quer e o que a gente almeja na temporada. Ontem o Felipe me deu descanso porque eu joguei lá na altitude, então, depois de tantos anos desacostumado, eu fiquei vendo a festa ali do banco de reservas e cantando junto com a torcida do Flamengo, que fez uma festa maravilhosa no Maracanã. A outra partida que você deve ter gostado muito foi 6-0 contra o Juventude, porque inclusive você fez um gol, né? Em 2 jogos foram 10 gols, 4 contra o Corinthians, 6 contra o Juventude, e ele fez o primeiro pelo Flamengo. É verdade. O Pedro é coisa de outro. Bom, agora vamos ver um pequeno corte aí da ESPN, né? Do Pascoal Duzinho falando sobre a questão. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Falando ainda sobre a vitória, e ao final a gente passa todas as informações para vocês. Só dar uma ressalvazinha aqui rapidinho.
em relação ao que foi falado sobre a seleção, eu creio que não é só essa questão que falaram de geração, tá bom? A gente sabe como é que funciona, infelizmente, como é que é podre lá dentro da CBF, né? Corrupção e tudo mais. E a gente sabe claramente que para um jogador jogar, tem que ter a exigência do empresário, a CBF ganha dinheiro por fora, a gente sabe que a gente tem como provar isso aqui, porque dá problema de processo e tudo mais, mas infelizmente é essa, né? Enquanto não resolver esse negócio de corrupção da CBF, não resolver todo esse comando dos empresários por trás, o Brasil vai ser muito difícil voltar a ser campeão, tá bom? Pode mudar treinador, pode mudar jogador, mas vai continuar a mesma coisa de sempre. Essa, vamos dizer assim, entre aspas, esse câncer que há dentro da CBF que acaba com o nosso futebol. Tanto só na seleção, mas também impacta também na questão do Brasileirão, Copa do Brasil e entre outros que não vem um caso aqui, tá bom? Mas vamos seguir aqui no raciocínio. Vamos seguir aqui a análise e comentário do Pascoal Duzinho falando sobre a vitória do Flamengo e ao final passo a provável escalação e também a ideia do Felipe Luiz para o jogo dentro do Botafogo da Paraíba. Vamos pro vídeo aqui. Né? Mas ele falou, não, eu vou deixar o Malvadão para um pouco depois. Ah, o Malvadão? O Malvadão voltou. E o Corinthians foi a vítima? O Corinthians? Olha lá, ficou até barato. O quê? Eu tenho um amigo torcedor do Corinthians que falou para mim que ele ficou assustado que poderia ser uns 8. Olha lá. Ele falou, ficou de graça. O lá, Flamengo é incomparável! Incomparável! Deu pra perceber como é que é o negócio ou não? Aí não botaram o meu retratinho ali. Ali é bonitinho. Porque você é incomparável. Botaram um 3x4 ali. Incomparável. Muito obrigado. O que acontece é que ontem tivemos a melhor atuação de um clube individual, um clube em uma partida de futebol, né? Com 4 minutos ia acontecer isso aí. Vai vendo. A bola, Corinthians, bola, eles não foram apresentados. O Corinthians foi engolido pelo Flamengo. Eu não sei de quem foi a brilhante ideia no Corinthians de fazer um 4-3-3 para jogar contra o Flamengo. Vamos fazer um minho. Eu não sei quem é o iluminado que achou que com 4-3-3 dava para jogar contra o Flamengo. Aliás, teve um que quis jogar umas 2 semanas atrás assim também. E levou quanto, Pascoal? 6. Aí, 6? 6. Aí vem o outro gênio e bota para jogar num 4-3-3 com 3 sem marcar. É isso, a questão é... 3 sem marcar. Se fossem 3 Zé Elias, até dava. Mas 3 sem marcar num jogo desse tamanho, dessa importância, aí não dá. Qual é o time, Pascoal, que vai jogar igual com o Flamengo dentro do Maracanã? O Corinthians. Não, sério. Toma sua água aí, pô. O Corinthians foi. Toma sua água aí. O Corinthians foi, Zé. Viu, dona Marilena? Toma sua água aí. Ela concorda comigo. Ela falou, o Corinthians foi. E uma exibição de alguns jogadores. A gente vai falar do Pulgar, do Eric Pulgar. O cara dá aula todo o jogo de volante, do Gerson, do Arrascaeta. O Pedro, então, esse é um capítulo diferente, né? O Pedro tá voltando, não sei se ele tem condições para 90 minutos. É a mesma coisa do Paulinho que o Zé falou. Se tiver condições para 90 minutos... Não, Pascoal, se um cara foi para Marte e você voltou agora e você falou que ele tá afastado e voltando, o cara não acredita. Não. O cara quem perdeu o contexto não acredita. Ontem ele só fez 2 e ele entende. Veja como quando o cara é bom, o cara sabe o que tem que fazer. Ele sabe que o goleiro já treinou contra esse goleiro, certo? O goleiro tem 2 metros de altura. O gol tem 7,32 por 2 de... Pascoal? Hã? Oi? Foi pênalti aí, ó? Não, o pênalti não foi coisa nenhuma, né, gente? Vamos falar a realidade. Isso aí é coisa nenhuma no futebol. Isso aí é coisa nenhuma. Impressionante. Isso aí se chama coisa nenhuma. Quem marcou esse pênalti nunca deu um chute na bola. Quem marcou esse pênalti... Nunca tomou uma caneta, né? Quem marcou esse pênalti nunca deu um chute na bola. Agora, o Pedro bateu o pênalti de maneira correta. Um goleiro grande, que com a impulsão, tem 2 metros, com a impulsão ele vai chegar num canto, o que ele fez? Vou bater em cima, vou logo dar uma raquetada por cima, que aqui ele não vai ter nem chance. E nada de dar aquela pisadinha que ele dá, né? Ele já veio no sério. Ele já veio... Pá! 4-0 no placar, vou falar pra vocês sério. O Dorival estava lá vendo o jogo. Opa! O Dorival deve ter tido calafrios do que ele viu. A zaga do Corinthians é o terror e o tenebroso. É um negócio que acontece com a zaga do Corinthians. Eu não sei o que acontece com a zaga do Corinthians, que é uma coisa assim... O melhor nunca está em campo. Sempre o que está fora joga melhor do que quem está jogando. Tem algumas coisas que eu gostaria de entender, mas não consigo. Só quero dizer o seguinte...
Vai jogar de mano lá com o Flamengo, já tá entendendo, né? Vai jogar abertinho lá com o Flamengo. Vai jogar parceria lá com o Flamengo. Um tomou de 6, o outro valente tomou de 4. Vai jogar lá querendo, porque os caras sabem jogar bola, gente. Esse show aí que a gente viu. Parabéns, Flamengo. Parabéns pro Felipe na entrevista. O Felipe foi brilhante de novo. Espetacular o técnico do Flamengo, mais uma vez. Quando ele erra, quando ele monta um time que não deve montar, quando troca jogador que não deve trocar, eu vou aqui e vou falar que você errou, Felipe. E ele fala também. Mas quando você montar um time legal e o time fizer novamente o que fez ontem, eu vou aplaudir de pé aqui. Você sabe, você me conhece, sabe que aqui eu falo com honestidade e com o coração. Parabéns, Felipe. Parabéns, Flamengo. Foi espetacular. Que bonito ver o Flamengo jogar. Mas quando ele erra, ele fala também, ô Zinho, é um 4-0 que é resultado bom pro Corinthians, porque dava pra ser 8? É mais ou menos isso, Zinho? Ele tá provocativo hoje, o apresentador, hein? Ele tá instigando. Ô, Zinho, o apresentador tá provocativo ele tá hoje. 4-0, tá provocativo. Mas dava. O Hugo ainda salvou ali. É o efeito Flamengo quando faz o grande jogo, né? Causa isso aí, né? O pessoal, esse meu Pascoal tá hoje, ele tava louco para chegar o momento do Flamengo, né? De falar do Flamengo, porque não ia perder essa chance, né, Zé? Ele ri bastante, mas assim, não, você tá certíssimo, né? Eu sempre concordo com você. Eu e sei assim, disso. Isso me ajuda. Foi uma exibição espetacular. Eu voltei diferente, vou concordar sempre com você. Foi uma exibição de gala do Flamengo. Maravilhoso, o Maracanã em festa. E o Corinthians proporcionou isso também. Mérito total do Flamengo. Mas aí, assim, eu falei ontem no programa, eu estava com o Pascoal no Sport Center, e vou repetir. Eu não estou falando nem de nome dos jogadores, coloca ali mais um volante, eu digo de atitude dos atletas do Corinthians. Você está jogando contra o melhor elenco do futebol brasileiro, dito por todos. Você está jogando dentro do Maracanã lotado, né? Um dia de muitas festas, né? Até o Belo cantou lá antes do jogo. E o Flamengo, colocando em campo, eu falei isso, vou repetir, é o time titular do Flamengo. Bruno Henrique e Cebolinha vão brigar por essa posição pelo lado esquerdo, mas o Cebolinha, antes de machucar, era o titular, depois machucou o Bruno Henrique e tal, mas vai ter essa disputa. Não vejo o Cebolinha, foi poupado o Bruno Henrique e o Cebolinha jogou só esse jogo. Eles vão brigar por essa posição. Na lateral esquerda, o Alexandro com o Ayrton Lucas, que também pode ter disputa, mas no momento o Alexandro é o titular. O restante do time é o titular do Flamengo. Eu nem coloco o Danilo como titular, não. O titular é o Léo Pereira. Pode ser que o Danilo conquiste essa posição. Tem talento, qualidade para isso. Mas o titular é o Léo Pereira com o Léo Ortiz. Então o Corinthians vai jogar contra o melhor do que o Flamengo tem. Na volta do Pedro, na volta do De La Cruz. De La Cruz voltou também a ser titular, né, nesse jogo, jogando direto. E num dia que encaixou tudo, você não disputa, o Flamengo, os times que jogam contra o Flamengo no Maracanã, tem que ter assim, aquela compactação, baixar as linhas, diminuir o espaço do Flamengo, marcar muito. Foi o que o Córdoba fez. E assim mesmo, o Flamengo teve inúmeras chances para fazer gol. É o que o Felipe Luiz falou na coletiva. Vai ter dia que a gente vai criar muitas oportunidades, vai fazer 3, 4, 5. Já fizemos aí 4, já fizemos 6, mas vai ter dia que você não aproveita as oportunidades. O treinador do Palmeiras falou isso. O adversário fechadinho, organizado, joga por uma bola, pode acontecer, faz parte do futebol. Mas no normal, se você ficar aberto, se você não competir com o Flamengo, se não marcar muito esse Flamengo, se não povoar o meio-campo, vai tomar goleada. E o Corinthians acabou contribuindo para isso. O posicionamento da equipe, com a baixa intensidade na disputa das bolas, o Flamengo voou, atropelou, e eu concordo, poderia ter sido no mínimo 6.
É isso, galera. Vamos aqui para a preparação do jogo diante do Botafogo da Paraíba, tá bom? Concordo aí com o Zinho. Poderia ter sido 6, 7, 8, não seria nem exagero. 2 bolas na trave, várias chances criadas, né? O goleiro do Corinthians, né? O Hugo Souza, tirou várias bolas perigosas. Inclusive aquele que ia ser um golaço de almanaque do Pedro. Infelizmente ele conseguiu pegar. Lembrou, como eu falei, lembrou muito o Neymar, que lance contra o Flamengo depois do 5-4. Neymar x Ronaldinho Gaúcho, na minha opinião, foi um dos melhores jogos da história do Flamengo, foi aquele. Sei que teve o Flamengo de Jorge Jesus, mas eu tô falando um jogo específico. A final de Lima não tem como apagar, né? Aquela virada dentro do River Plate. Mas aquele jogo de Flamengo e Santos, de Ronaldinho Gaúcho contra o Neymar, vai ficar pra história, tá bom? O jogo aquele foi louco. O Flamengo perdendo 3-0, virou o jogo pra 5-4. Foi algo surreal. Hoje tivemos na representação da equipe, né? Lembrando que o Flamengo se representou hoje, Fogo ontem se representou hoje, para preparação para o jogo diante do Botafogo da Paraíba. O Bruno Henrique recebeu a placa de 300 jogos pelo Flamengo, né? A homenagem a José Boto entregou ele lá na porta do CT do Ninho, na frente ao CT do Ninho. Jorge Elal entregou a ele o quadro, né, com a camisa de 300 jogos. Até o Luiz Araújo também recebeu 100 jogos. O Luiz Araújo também recebeu o quadro, né, com a camisa de 100 jogos também. O próprio José Boto entregou tanto ao Bruno Henrique como ao Luiz Araújo, que bateu essas marcas, né? O Luiz Araújo está voltando aos pouquinhos, passou um tempo apagado, mas está readquirindo novamente aquele futebol que a gente gostou bastante, tá bom? Outra curiosidade, como foi falado aqui também no comecinho do vídeo, o Flamengo tem uma das melhores defesas do time da Série A na temporada 2025. O Rubro Negro sofreu apenas 12 gols em 25 jogos, uma média de 0,48 por partida. Quem trouxe essa fonte aqui foi o Coluna do Fla, divulgado também pela questão do Flamengo. Aí depois atrás vem o Atlético Mineiro em segundo com 13 gols, Internacional com 14, Palmeiras com 18, Bahia com 19, sequência. Agora, Flamengo, os próximos jogos do Flamengo, né? Quinta-feira, 8 horas da noite, Botafogo da Paraíba e Flamengo, Copa do Brasil, depois... Domingo, dia 4/5, 6h30 da noite. Flamengo, Cruzeiro e Flamengo, né, mano? Campo do Cruzeiro. Aí vamos ter o jogo da volta da Libertadores da América. Um jogo muito complicado, muito difícil. Central Córdoba e Flamengo. E no outro final de semana, 10/5, né? 9 horas da noite. Bahia e Flamengo. Esses são os jogos, né? As próximas partidas aí do Flamengo. Lembrando que o Flamengo vai colocar o Matheus Gonçalves, né, como titular para a partida diante agora do Botafogo da Paraíba. Até falar sobre isso aqui, teve uma pessoa que comentou no vídeo anterior, não sei se ele é torcedor do Botafogo da Paraíba, o que ele é. Não gostou muito do que eu falei, em nenhum momento eu respeitei aqui o Botafogo, tá certo? Apenas eu falei que o Flamengo é superior na parte técnica e tática, isso não, né, qualquer mínimo de futebol entende isso. Em nenhum momento a gente desprezou o Botafogo aqui, até porque o Flamengo respeita todos os adversários, faz prevalecer a parte técnica e tática dentro de campo, né, em posição física, em posição técnica dentro de campo, e conseguir ganhar do adversário. Em nenhum momento eu falei isso aqui. O elenco do Flamengo é muito bom tecnicamente falando. Isso não é um demérito, né? Não deixar de mimimi, porque não é um demérito, isso claramente tá. Mas a gente sabe que às vezes não ganha, né? Só o papel não ganha. Mas o Flamengo está fazendo prevalecer essa questão de superioridade técnica dentro de campo. Nenhum momento está desrespeitando ninguém, está passando para cima da bola, está humilhando ninguém. Está jogando futebol bonito e para frente, tá certo? Então vamos deixar um pouquinho de mimimi de lado, porque já tá chato, né? O futebol de hoje é muito mimimi e perdeu aquela raiz do futebol que a gente torcia, né? Infelizmente, tá bom? Mas como eu falei, muito superior ao Botafogo da Paraíba. Vai dizer que vai ganhar, não. Vai ter que mostrar isso dentro de campo, tá bom? Embora seja com o time B, né? Mas tem muita qualidade técnica. Matheus Gonçalves, Matheus Cunha, entre outros que vão entrar na partida. Tem muita capacidade técnica, tem tudo para fazer um bom placar e conseguir um bom resultado, independente do adversário, tá certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais. Créditos de direitos autorais, amigos do Galvão, TV Bandeirantes e ESPN Brasil. Links na descrição. Valeu!